Você sabia que a nova tendência de 2026 não é bolsa de luxo, tá? Não é Louis Vuitton, mas é sono de qualidade. Você sabia disso? Hoje nós ouvimos falar do tal do turismo do sono. O que é o turismo do sono, né? São hotéis que são especializados em te dar um sono de qualidade. Então você vai estar num quarto que não vaza som, né? Ele é hermeticamente fechado, as janelas, então para evitar sons de fora. Inclusive você tem ali um menu de travesseiros, para tipos de travesseiros diferentes, né? Então veja só como até o nosso sono vira um produto, né? A gente tem que até performar no sono. E aí eu falo para você, né? O que a gente virou hoje é isso aqui, né? Uma bateria que a gente carrega e amanhã tem que usar de novo, né? Essa maquinária toda é um pouco do que a gente vai falar hoje no vídeo, tá bom? Então bora para desvendar, desatar os nós deste tema. Como eu falava com vocês, então, essa performance do sono, ela é muito importante de ser observada do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista sociológico. Não é à toa que nós estamos aqui falando dessa sociedade, né, que vende o discurso, né, ou vende essa ideia de que você precisa se recarregar, né, você precisa ter uma performance, né? Essa ideia, por exemplo, da single taskings, né? Então, quando você estiver fazendo uma coisa, você pode estar só fazendo uma coisa, você tem que aprender a controlar a sua atenção, e a sua atenção só pode estar vinculada a uma única coisa. Inclusive, se você tiver com a atenção muito distraída com muitas coisas, você já vai receber um diagnóstico, né, de que você, olha, você não está focando, né? Porque se você não está focando, tem alguma coisa errada. Então, assim, vamos medicar, né? Toma o GABA para dormir. Se o GABA não estiver funcionando, os exercícios não estiver dando conta, você vai lá e toma a medicação para dormir. Mas você precisa dormir, porque amanhã você precisa estar recarregado. Então você não consegue, né, fazer o ciclo de sono natural, porque você está o tempo inteiro nessa maluquice, né? E um autor que vai nos ajudar muito a compreender essa conduta, né, esse modo performático que nós estamos vivendo na sociedade contemporânea, é o filósofo Byung-Chul Han, né, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Né, ele vai nos trazer muito fortemente essa separação, né, então nós vamos fazer aqui rapidamente essa separação para vocês entenderem como é que funciona esse mecanismo, né, que ele vai chamar aqui de neuronal, né, a violência neuronal, né, então é uma violência que ocorre diretamente, né, internamente, antes da sociedade contemporânea, que há alguns marcadores, vários autores vão trazer ali a década de 70 como uma grande transformação, um avanço significativo da tecnologia, né, e da sociedade da informação. As novas tecnologias, elas vão tomando conta assim da possibilidade da comunicação, e aí a gente vai falar então de uma sociedade da comunicação. Mas até então, né, e principalmente ali na modernidade, o que é modernidade? A partir do século XV, né, século XVI, ali 1500 e alguma coisa, até meados do século XX, até a Primeira, Segunda Guerra, ali esse período, nós vamos ter aí o que a gente chama de sociedades disciplinares, né? Michel Foucault vai ser o autor que vai trabalhar mais profundamente em torno desse período, né? Principalmente ali no período clássico do século XVII, né? 16, 17, que vai ser onde você vai nascer escola, quartel, hospital psiquiátrico, a clínica contemporânea, né? A clínica contemporânea, a nossa clínica, né, ela nasce nesse período, né? E ela nasce também como dentro de uma sociedade disciplinar. Então, todos esses temas que são importantes para a modernidade, ou seja, estão ligados às sociedades modernas disciplinares, né? A construção dos sanatórios, né? Ou seja, nós vamos pegar agora as pessoas que têm psicopatologias, né, psicose, e vamos colocá-las dentro de um lugar e separar essas pessoas da sociedade, tá bom? Então, esse período ele é ligado à ideia de disciplina. Então você tem um patrão,
esse patrão ele vai te dar uma ordem, você vai receber ordens, e você vai acatar ordens, né? Isso vai ser a característica principal do período disciplinar. Na pós-modernidade, após a década de 70, nós vamos ter o nascimento, né, que vai finalizar no começo, lá em 2001, então a gente tem 30 anos assim, de aprofundamento dessa sociedade da informação, até a gente chegar no que o Byung-Chul Han vai chamar de sociedade do desempenho. Nessa virada do século, a gente vai estar totalmente estruturado dentro da sociedade do desempenho. E o que seria a sociedade do desempenho? Você não tem mais alguém que te manda fazer alguma coisa. Essa ordem, ela foi introjetada. Ela não é mais alguém que te dá essa ordem. Mas agora nós somos sujeitos que precisamos performar, precisamos ter um desempenho e precisamos alcançar metas e bater metas. A gente sempre tem aquela sensação de que a gente está devendo, né? É como se você estivesse em casa parado, mas alguma coisa está errado. Então esse tempo eu tenho que estar usando para alguma coisa. Então, por exemplo, se eu estiver parado em casa e eu não tiver nada para fazer, eu não estiver trabalhando, então eu tenho que estar no lazer, né? Se eu não estiver no lazer, esse tempo tem que estar cronometrado, esse tempo tem que estar controlado. O que eu estou fazendo agora, né? Single taskings, né? Qual é a tarefa deste momento? A única tarefa que eu preciso estar fazendo neste momento. Então assim, eu preciso estar fazendo alguma coisa. E se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu sinto como se eu tivesse uma dívida. É como se fosse uma voz interna que me obriga a fazer alguma coisa. Então eu preciso fazer algo. Eu não posso estar simplesmente, aleatoriamente e inutilmente não fazendo nada. Não, eu preciso estar fazendo alguma coisa. Um outro autor também que é interessante, que é o Robert Hassan, ele tem um livro muito significativo que chama Império da Velocidade, em que ele vai falar justamente desse processo que se dá pela sociedade da informação, que é aumentar a nossa velocidade. Então, uma hora você parado não fazendo nada e uma hora você trabalhando, seria a mesma uma hora do ponto de vista do relógio. Mas o que o Robert Hassan fala para nós é que assim, essa ideia de tempo ela vai mudando, ela vai cada vez se tornando mais domesticada. Então, antes, até a invenção do relógio, do segundo, a gente não contava o segundo, a gente vivia o tempo. O que era o tempo, né? É o Zeitgeist, né? Zeitgeist, que é um termo alemão, que é o tempo que está aí, né? O tempo vivido, o tempo do momento, a experiência vivida. Então a gente amanhece, tem sol, tem luz, tem as estrelas de noite, tem escuro, tem a lua. Então nós estamos relacionados a uma naturalidade do tempo. Com o tempo cronológico, ou seja, com a invenção do relógio, nós vamos então ter uma exaustão desse processo que se dá ali a partir da década de 70, 80, né, e culminando aí no final da década de 90, e aí então aparecendo aqui como uma sociedade do desempenho, acabando com a sociedade disciplinar e implementando uma sociedade do desempenho, em que eu sinto que alguma coisa está errada com a temporalidade. E aqui nós temos muitas patologias, que são patologias da velocidade, a ansiedade, a angústia, o burnout, o TDAH, né? Então todas essas patologias da velocidade, ou seja, do excesso de coisas para fazer, do excesso de um tempo que parece que se esgota e que as 24 horas já não servem mais para nada. A modernidade, portanto, ela tem essa função, não é? Você não precisa mais que alguém diga para você, faça isso ou não faça aquilo. Você agora tem um imperativo, que é o imperativo do fazer, né? E esse imperativo do fazer, o Lacan, ele já nos introduz esse assunto, né? Ele já nos introduz a partir ali realmente ali dos seminários que passam ali no final da década de 60 e início da década de 70, em que ele já vai trazendo essa noção, né, principalmente no seminário 17, sobre a ideia do discurso capitalista. Mas vai aparecer ali na obra dele essa noção do goze. Então antes era proibido você ter prazer, você ser feliz, você era disciplinado, você tinha que cumprir ordens. Depois, na pós-modernidade, você passa então a ser aquela pessoa que precisa ser feliz, precisa fazer coisas, precisa alcançar resultados, precisa gozar da felicidade, né? Ter prazer. Então, essa ideia de um sono ou de um descanso, né, ela passa então a ser, na verdade, a manutenção de uma máquina, né? Não é mais um descanso natural, mas a manutenção desta máquina que precisa agora recarregar suas baterias,
para ser novamente utilizada amanhã e performar mais, e encontrar mecanismos de performance. Então a meditação vai ser para performar, a yoga vai ser para performar, que é justamente o oposto do que são essas práticas, né? Tanto a yoga quanto a meditação, elas justamente visam a não obrigatoriedade da existência, né? Mas essas práticas, elas então entram, e muito a clínica também, ela é chamada para esse lugar, né? Ela é convocada a ser um lugar em que vai ajudar essa pessoa a ter mais performance, né? Então, o empresário, aquele que tem muitas obrigações, né? Ele vai nos procurar ali na clínica, vai procurar o psicanalista, porque ele precisa performar mais e ele não está conseguindo performar o suficiente, e o sofrimento dele só vai aumentando. Então, ele precisa performar mais. Então ele procura a clínica em busca dessa performance. E aí a gente vai aos poucos mostrando que, na verdade, isso não é nada saudável, né? E tem que encontrar outras formas ali de viver. E o tempo, né, é a moeda mais cara da vida contemporânea, né? Ter tempo realmente é o mais caro, né? Pensando em todos esses conceitos, né, o Byung-Chul Han, ele vai fazer uma separação, né, no tempo, nesse cansaço que separa, né, que é o burnout, que é esse cansaço que produz a ansiedade, o TDAH, e, por outro lado, um cansaço fundamental. Esse cansaço fundamental, ele é da própria natureza do corpo, né? É você conseguir não cronometrar o seu tempo, é você poder descansar de forma livre, que você, mesmo que esteja num final de semana, né? Estamos pensando aqui que eu trabalhei de segunda a sexta, eu não vou usar o final de semana para fazer alguma coisa, porque eu não posso perder o final de semana. Então vocês percebem como essa ordem, né, ela é tão violenta, esse imperativo, ele é tão violento que ele quer nos controlar a qualquer momento. Então, assim, mesmo no momento de descanso eu preciso estar fazendo alguma coisa. Não cronometrar o tempo é a primeira tarefa que nós devemos fazer. Perder tempo perder tempo não gerenciado. Conseguir não gerenciar o tempo. Então, será que eu consigo fazer uma tarefa sem gerenciar o meu tempo? Olha, eu preciso fazer isso em tantos minutos, porque depois eu preciso fazer tantas tarefas, eu preciso maratonar uma série, eu preciso sair com os amigos, eu preciso ficar com a minha namorada, ou seja, eu preciso fazer tantas coisas, e eu preciso dar conta disso, porque eu tenho um tempo limitado, e eu preciso aproveitar esse tempo, então assim, que eu preciso ser feliz. Então isso passa a ser, portanto, adoecedor. E nós precisamos parar de cronometrar nosso tempo, ou seja, nós precisamos fazer um ato rebelde, que não é ir para um retiro do sono, mas é parar de cronometrar o nosso tempo e poder dormir de forma fundamental, talvez de forma instintiva, né? Vamos dormir de forma natural. Então dizer aqui que nós temos que dormir de forma natural pode parecer a coisa mais estranha do mundo, mas é o que nós temos que fazer. Dormir de forma natural e não por uma obrigação, porque nós temos que ser esta bateria, né, que precisa ser recarregada, né, uma bateria que precisa ser recarregada para o dia seguinte. Nós não podemos ser esse objeto. Então, esse é o processo que nós temos que avaliar, né? Enquanto você tratar o sono como um projeto a ser gerenciado, você vai continuar cansado. E o convite aqui né, para que você seja rebelde, né, que você desista de performar no seu descanso. E deixo aqui uma pergunta para vocês colocarem nos comentários, né? Qual foi a última vez que você fez uma coisa inútil, né, e você se sentiu absolutamente bem com isso? Tá bom? Essa vai ser a nossa provocação de hoje. Qual foi a última vez que você fez algo totalmente inútil, mas você se sentiu extremamente bem com isso? Tá bom? Então essa é a nossa mensagem de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.